Vamos começar com uma emoção bem crua, quase desconfortável. Meu coração se contorce dentro de mim. Não posso ficar calado. Esse grito que ecoa através dos séculos não é só uma citação antiga, não. É o nosso ponto de partida para a gente entender uma jornada que é profundamente humana. Mas como a gente sai dessa angústia e chega na esperança? É isso que vamos explorar hoje, conectando 4 textos bem diferentes que, quando a gente junta, contam uma história muito poderosa sobre a condição humana. É uma jornada que começa, sim, na escuridão, mas que de um jeito surpreendente aponta para a luz. Então, o nosso roteiro para essa jornada está aqui. Primeiro, a gente vai ouvir esse grito do coração para sentir de verdade qual é o problema. Depois, vamos investigar o peso da injustiça para entender as causas. Aí, a gente vai ver como lembrar a libertação pode ser uma ferramenta incrível. E, por fim, vamos explorar o caminho para a reconciliação. Vamos nessa? E assim a gente chega na nossa primeira parada, o grito do coração. É aqui que a gente vai ver como o desespero pode aparecer de jeitos bem diferentes, mas que no fundo são igualmente devastadores. Primeiro, a gente tem a dor do profeta. A dor de Jeremias, como diz aqui, é um reflexo do que ele vê ao redor. Ele não está só triste por ele está de luto por uma nação inteira que ele sente que perdeu o rumo. É uma angústia que vem de fora para dentro, sabe? Mas aí tem outro tipo de dor, uma dor mais quieta, mais interna. No Salmo 77, o autor se sente completamente abandonado. É como se ele estivesse gritando num quarto vazio. É uma dor que corrói por dentro, que faz a pessoa questionar a base de tudo em que acredita. Se a dor de Jeremias é um incêndio, essa aqui é um gelo. E quando a gente coloca essas duas dores lado a lado, a gente percebe algo muito profundo. São as duas faces do sofrimento. A dor que a gente sente pelo mundo, pela injustiça lá fora, e a dor íntima, pessoal, que a gente sente aqui dentro. As duas são reais, as duas são pesadíssimas e, no fim, as duas precisam de uma resposta. Ok, sentir a dor é o primeiro passo. Mas de onde ela vem? E isso nos leva direto para a segunda parte, fazer o diagnóstico da causa, o que a gente está chamando de o peso da injustiça. Qual é a raiz dessa fratura toda, tanto social quanto espiritual? O diagnóstico que Jeremias faz é... nossa, implacável. Ele não está falando de uma ou duas pessoas ruins. É uma corrupção que tomou conta de tudo. Mentiras, ganância, infidelidade. Mas o mais perigoso de tudo, talvez, seja essa fachada, sabe? Essa mania de dizer que tá tudo em paz, enquanto a casa toda tá desmoronando por dentro. E aqui o livro de Provérbios dá o princípio por trás de todo esse colapso que Jeremias viu. Basicamente, quem diz ao culpado, você é inocente, vai ser amaldiçoado. Quando uma sociedade para de chamar as coisas pelo nome certo, quando a justiça é distorcida, isso não é só um probleminha legal, é o começo do apodrecimento de toda a comunidade. Bom, até agora o cenário está bem sombrio, né? Mas é aqui que a nossa história tem uma virada crucial. Diante de um presente que esmaga, para onde a gente olha? O autor do Salmo 77 dá uma resposta surpreendente. Ele olha para o passado. Vamos ver como funciona isso de lembrar a libertação? E aqui está o ponto-chave. A esperança, nesse momento, não é um sentimento que simplesmente aparece. É uma escolha, é uma decisão ativa. O salmista, de propósito, para de se afundar nos próprios pensamentos caóticos. Ele decide parar de focar na dor e, em vez disso, lembrar. E ele não lembra de coisas vagas, abstratas. Ele lembra de momentos muito específicos e poderosos. Passo 1. O poder sobre o caos das águas. Passo 2. A criação de um caminho onde não existia caminho nenhum. Passo 3. A liderança cuidadosa, como a de um pastor. Cada uma dessas memórias vira um tijolo, reconstruindo ativamente a esperança no presente. Lembrar é muito poderoso. Mas será que é o suficiente? Isso nos leva para a nossa última parte, a resolução de toda essa jornada, o caminho para a reconciliação. E aqui a gente encontra uma solução que não é só a memória, mas uma ação que abrange o universo inteiro. A gente precisa entender o tamanho dessa palavra reconciliação aqui. Não é só sobre pessoas fazendo as pazes. O texto de Colossenses fala de algo cósmico. É sobre consertar a fratura em todas as coisas. É restaurar a harmonia no tecido do próprio universo. É muito maior do que a gente imagina. Então, quem é que faz essa reconciliação cósmica acontecer? O texto descreve essa figura com títulos incrivelmente fortes. Ele não é só um mestre, ele é a fonte da vida, o soberano sobre a própria morte e, o mais importante, aquele que finalmente traz a paz verdadeira. Aquela paz que Jeremias sentia tanta falta no tempo dele.
E é assim que o círculo se fecha. A dor de Jeremias pelo mundo e a dor do salmista no seu isolamento, as duas encontram uma resposta final aqui. A esperança não está só em lembrar o que já foi feito, mas em se apegar ao que está sendo feito agora, a reconciliação ativa de tudo o que existe. O que nos deixa, então, com essa pergunta para a gente refletir. No nosso mundo, que continua tão cheio de angústia e de injustiça, de que forma essa jornada antiga, que passa por expressar a dor, diagnosticar a causa, lembrar da libertação e se apegar à promessa de reconciliação, como tudo isso pode nos ajudar nas nossas próprias buscas por justiça e por esperança? Essa estrutura de 4 passos, pelo visto, continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.